Ontem, né, aqui no município de Itapajé, aconteceu a manifestação promovida pelos ex-colaboradores da empresa Paquetá e junto a esses ex-colaboradores, né, também estiveram algumas autoridades políticas aqui do nosso município e representações, né, de outros segmentos também da nossa sociedade, somando forças exatamente a esse movimento, né, e auxiliando exatamente esses colaboradores ou ex-colaboradores da empresa, assim como também os colaboradores atuais, esses que estão nesse momento ainda, né, em estado de greve, por conta exatamente do atraso no pagamento dos seus salários. Já vai exatamente para o terceiro dia que aqueles ali, são cerca de 400 que ainda permanecem exatamente com vínculo junto à empresa Paquetá, eles estão de greve por conta exatamente da questão do atraso no pagamento dos salários. A última informação que foi divulgada pela direção da empresa é de que no final agora do mês de março seria pago algo em torno de 25% do salário do mês de fevereiro, né? E aí no final do mês de março já iria completar exatamente 2 meses trabalhados, e aí há a expectativa, de acordo com essa informação repassada pela empresa, de que eles receberiam apenas 25% do salário referente ao mês de fevereiro. Então a situação realmente é muito crítica, né? Muito complicada. Diante desse ato, e foi exatamente o maior ato, a maior manifestação desde que esse problema da Paquetá se agravou realmente, né, foi esse movimento realizado ontem, repito, com essas autoridades políticas, com essas representações de outros segmentos da nossa sociedade, somando forças, e lá estiveram reunidas centenas de pessoas. Esse movimento exatamente, né, chamou a atenção, deu, acredito que a repercussão que esses manifestantes exatamente esperavam. E aí, no finalzinho da tarde, já veio uma informação exatamente de que a Agência de Desenvolvimento do Estado, a ADES, deu um prazo de 7 dias corridos para que a Paquetá desocupe os 2 galpões que ainda, né, está ocupando, guardando o seu maquinário aqui no município de Itapajé. De acordo com essa informação repassada pela ADES, o prazo foi informado em notificação extrajudicial pela agência, que é, portanto, a proprietária dessas estruturas aqui no nosso município. O pedido de retirada ocorre exatamente em meio a essas manifestações, e aí é bom que se frise, foram manifestações pacíficas, né? As pessoas que estavam lá estavam com cartazes, estavam exatamente utilizando equipamentos de som e lá fizeram exatamente os seus respectivos discursos, mas tudo de forma ordeira, de forma pacífica, apenas expondo a situação, chamando a atenção realmente para esse caso, que é extremamente sério, né? O caso é sério por parte desses colaboradores que foram demitidos, que não tiveram os seus direitos assegurados, né? Gente com 10, 15, 20, 24, 25 anos de empresa, desde a época que ainda era cooperativa, né? Antes de se tornar de fato Paquetá, assim que ela chegou aqui no município de Itapajé. Algumas dessas pessoas foram demitidas nessa leva agora de demissões realizada recentemente pela empresa, e a única informação ou orientação que receberam da empresa, o posicionamento, é de que busquem a justiça, porque a empresa, né, não tem exatamente a pretensão de honrar com esses pagamentos, esses direitos trabalhistas que a gente sabe muito bem, né, isso por lei é garantido ao trabalhador, né, qualquer trabalhador tem os seus direitos assegurados por lei, mas essa lei é descumprida pela empresa Paquetá. Então, diante desse movimento e da força que teve exatamente, né, da robustez que teve esse movimento, a ADES decidiu se manifestar e passando essa informação. E aí, de acordo exatamente com essa informação também repassada pela ADES, a notificação foi enviada na última quarta-feira, dia 13, via Correios, e somente após a confirmação do recebimento será contado o prazo, portanto, de 7 dias. Mas veja só, eu queria só atentar aqui para um detalhe. A notificação foi enviada na última quarta-feira, dia 13. A manifestação aconteceu ontem, e só após a manifestação é que essa informação foi divulgada. Mas a notificação já havia sido enviada anteriormente. É aquilo que eu falo, né, que é necessário você ser transparente com as informações. Você, nesse caso, nessa situação específica, está mexendo com o psicológico, com as emoções, né, dessas pessoas que estão aí nesse momento com essa sensação de insegurança, de incerteza, de indefinição,
e sabendo que as suas contas exatamente estão chegando e vão, né, se avolumando, vão aumentando, acumulando-se a cada vez mais, porque eles não têm recursos exatamente para estar quitando exatamente essas despesas, né, esses débitos. Então essa informação já poderia ter sido divulgada antes para poder exatamente tranquilizar um pouco essas pessoas. Mas enfim, o importante é que houve a notificação, o importante é que esse prazo, portanto, já passa, né, exatamente a correr, e aí a gente espera que dessa vez, pelo menos dessa vez, esse prazo de fato de 7 dias possa ser cumprido. Ele sendo cumprido, próxima semana, portanto, encerra, e aí a Paquetá tem obrigatoriamente que devolver esses galpões, que desocupá-los, tirar de lá o seu maquinário, né, encontrar um outro local. Se não tem outro local, que se busque, né, o auxílio também do poder público para ver um local temporário onde esse maquinário possa ser exatamente armazenado, guardado, para que a partir daí a empresa Dili Esportes, que é só isso que ela está esperando, possa de fato vir instalar o seu polo, a sua unidade aqui no município de Itapajé. Então esse é um ponto, essa é uma informação a partir exatamente da manifestação realizada ontem. O outro ponto, a outra situação que nós tomamos conhecimento, e aí não é de ouvir falar, eu conversei diretamente com algumas pessoas que estavam até ontem trabalhando na empresa Paquetá, também fazendo parte desse movimento, né, de greve desses últimos dias, e que por conta exatamente de ter tido algum tipo de participação ou atuação direta ou indireta na manifestação que aconteceu ontem, algumas dessas pessoas foram já desligadas ainda no final do dia de ontem, final da tarde de ontem. Eu conversei com pelo menos 2 pessoas, uma delas aqui exatamente a Kelly, que reside aqui na sede do município, né, e uma outra pessoa também, que agora em julho, né, iria completar 18 anos de empresa, 18 anos de Paquetá, e a informação que ela recebeu também foi de que, né, deveria buscar a justiça para ter os seus direitos assegurados. Ora, se a empresa não está conseguindo honrar com os seus compromissos, e aí não permite nem mesmo essa manifestação dos funcionários, né, como é que a gente vai conseguir exatamente, eu diria que pacificar esse momento para que as coisas consigam exatamente caminhar tranquilamente? É difícil, é complicado. Se não há por parte da empresa, da Paquetá, uma colaboração, e já não tem havido desde o início, porque ela poderia já ter facilitado exatamente esse processo de desocupação desses galpões, e não tem feito isso, né? Na verdade, ela tem criado a cada novo dia, a cada nova semana, né, empecilhos novos, processos burocráticos novos, para que exatamente essa substituição, né, seja o mais lenta possível. Essa é a verdade dos fatos. Então, queria deixar aqui esse ponto e, obviamente, também manifestar nossa solidariedade a esses trabalhadores, esses que foram demitidos agora e que não tiveram os seus direitos garantidos, assegurados, esses que estão nesse momento trabalhando, né, que estão indo lá e estão exatamente fazendo parte desse movimento grevista, que também é justificável, né, que é a única alternativa que eles têm exatamente de manifestar algum tipo de posicionamento de cobrança para que esses salários possam ser pagos, né? O mínimo seria exatamente isso. Se quer manter os empregos, os postos, se quer manter exatamente essas pessoas trabalhando, então as pessoas precisam receber os seus salários. Não dá para você estar trabalhando, né, tá vestindo, suando a camisa e não ter no final do mês a garantia, a segurança, a certeza de que vai receber os seus salários. E a gente lamenta profundamente essa postura. Inclusive eu tentei até um contato hoje novamente com a direção da empresa, infelizmente não consegui, mas deixo aqui o espaço aberto também para caso haja, né, algum tipo de manifestação, que queiram algum tipo de manifestação acerca dessa situação. Logicamente vão dar algum tipo de justificativa ou de desculpa, né, de alegativa para essas demissões, mas o que essas pessoas estão falando é que elas participaram do movimento, da manifestação, e aí no final da tarde, né, após terem sido aí identificadas como exatamente participando desses atos, lamentavelmente elas receberam a informação do desligamento da empresa. E aí o desligamento da empresa, né, precisaria vir, repito, nós falamos isso ontem, inclusive uma das pessoas entrevistadas, né, um dos ex-colaboradores citou isso,
A questão de se demitir ou de se contratar, isso faz parte da política da empresa. A empresa determina quem ela quer ou quem ela não quer nos seus quadros. Só que ela não pode simplesmente negligenciar a questão dos direitos trabalhistas dessas pessoas. Quer demitir? Ok, é um direito seu, e aí nós não podemos interferir nisso. A gente lamenta. Mas vai demitir, então você precisa garantir o pagamento, né, honrar com os compromissos que tem os direitos trabalhistas dessas pessoas. Agora, sábado, amanhã, portanto, virá a Itapajé, pelo menos a expectativa, o deputado Salmito Filho, que também é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do estado do Ceará. Há a expectativa, eu já vi algumas manifestações, de que exatamente um grupo desses ex-colaboradores também aproveite e tentem exatamente uma conversa direta com o secretário para buscar exatamente, né, algum tipo de informação nova, de posicionamento novo com relação a essa situação. Esse evento vai acontecer amanhã, sábado, às 14 horas, aqui na Avenida Osmar Bastos, né, que é exatamente o ato de filiação da prefeita doutora Gorete Caetano ao PSB, e o Salmito faz parte exatamente desses quadros, né, do partido, pelo menos que tem buscado articular exatamente lideranças pelo estado afora para fortalecer o partido. E aí Salmito e o senador Cid Gomes devem estar amanhã, a partir das 14 horas, aqui no município de Itapajé, e tem, portanto, a pretensão de um grupo de estar também, né, e tentar aí uma conversa, tentar exatamente, né, falar cara a cara com o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado do Ceará. Eu acho que isso é importante nós citarmos também que caso de fato haja, né, essa movimentação, né, que essas pessoas sigam da forma que tem agido até esse momento, todas essas manifestações que têm acontecido desde o início, as pessoas estão cobrando os seus direitos, né, aquilo que lhe é de direito, mas estão agindo exatamente, né, de forma muito ordeira, muito pacífica, muito responsável, né, muito respeitosa para com as autoridades do município, do estado e até mesmo para com a direção da empresa Paquetá, embora no caso da Paquetá, né, a recíproca não seja verdadeira. Então é importante, eu acho, que essas pessoas estejam exatamente tentando essa conversa com o Salmito, mas é importante, acima de tudo, que se mantenham exatamente da forma cordial, da forma respeitosa com que tenham exatamente, com que vêm agindo até esse momento, a exemplo do que aconteceu ontem, né? Reivindica, expõe exatamente a sua demanda, a situação, o contexto, mas de forma respeitosa, de forma pacífica, de forma ordeira, que é para exatamente não perderem a sua razão, né? Então, a gente cita aqui esse caso. A informação mais recente é que a Paquetá recebeu essa intimação, são 7 dias que ela tem, portanto, a partir do recebimento dessa notificação, para desocupar os galpões, né? E aí esse fato lamentável também, que nós tomamos conhecimento e conseguimos falar diretamente com pelo menos 2 dessas pessoas que foram demitidas, que participaram ontem também dessas manifestações que aconteceram lá em frente à empresa Paquetá, aqui no nosso município.